Olá, o tema de hoje é O jogo mudou para 2022. Mas antes, o pedido que você se inscreva no canal Como Enfrentar a Direita no Brasil, ative o sininho e receba sempre as notificações. A decisão do Supremo Tribunal Federal de considerar Lula elegível para o ano que vem, para a eleição presidencial de 2022, muda completamente o jogo. É claro que um nome tão forte faz com que a eleição tenha de saída um favorito para a presença no segundo turno. Lula é um personagem surgido nas lutas dos trabalhadores no final dos anos 70 e que foi candidato a presidente pela primeira vez em 1989, há mais de 30 anos. Foi candidato em 94, 98, venceu as eleições de 2002, 2006 e saiu em 2010 com uma alta aprovação de sua administração. Fez ainda com que seu partido vencesse mais duas eleições presidenciais, a de 2010 e a de 2014. E em 2018, depois de todas as manobras que nós vimos nos últimos anos, foi impedido de ser candidato. Hoje, seu julgamento foi considerado parcial e, na verdade, ele ficou 580 dias preso sem ter necessidade de que isso acontecesse. Foi impedido de disputar a eleição. Houve uma ascensão, não da centro-direita, que vinha antes no poder no Brasil, mas da extrema-direita. Isso mudou o jogo político. E 5 anos depois da retirada de Dilma Rousseff do poder, a situação do país é evidentemente pior. Tendo em vista todo este cenário, a força de Lula, e Lula, desde de 2002 para cá, quando disputou a eleição, nunca teve no primeiro turno menos do que 45, 46% dos votos. Claro que uma das vagas do segundo turno, se houver segundo turno, será de Lula. Agora, o que mudou? Porque antes, o que se discutia, há mais ou menos 6 meses, 8 meses, era quem seria o adversário de Bolsonaro. Quem está no poder tem muita força aqui no Brasil. É muito difícil não chegar ao segundo turno. A discussão era essa, não mais. A discussão agora é quem disputa o segundo turno, se houver, repito, com Lula. Isso faz com que a chamada centro-direita, todo aquele espectro, vai PSDB, DEM, MDB, partidos do Centrão, discutam se parte desse pessoal fica com Bolsonaro no primeiro turno ou vai numa tentativa desesperada de tirar Bolsonaro do segundo turno. Não é fácil. Bolsonaro até hoje não caiu dos 30% dos votos em qualquer pesquisa eleitoral. Tem um desgaste muito forte com a pandemia, com a crise econômica, com a não solução dos problemas em seu governo, mas é difícil que caia dessa faixa, de, por exemplo, de 25% dos votos, a um eleitorado fiel, a um eleitorado que se deslocou ao longo do tempo da direita para a extrema-direita. É um eleitorado ideológico que está, como eles mesmos dizem, fechado com o Bolsonaro. É difícil tirar Bolsonaro do segundo turno. Não é impossível, dado o desgaste hoje do governo Bolsonaro, mas é difícil. A outra hipótese seria a centro-direita jogar num eventual afastamento de Bolsonaro do poder, seja por julgamento do Congresso por crime ou através do impeachment. Também não é fácil. A própria CPI, que foi instalada agora, que vai analisar a situação do governo na crise sanitária, no combate à Covid, é uma CPI que vai deixar o governo em maus lençóis. Mas qual o tempo para isso? Quando terminaria a CPI? Como isso seria encaminhado? Não é fácil você abrir, por exemplo, 2022 e ainda abrir o processo de impeachment contra o presidente, ou mesmo votar por crime comum no Congresso, que seria talvez um trajeto mais rápido. Mesmo assim, é difícil. Até agora, Bolsonaro continua mantendo uma base no Congresso, que pode até ser minoritária, mas tem mais do que os 171 votos na Câmara necessários para barrar a tentativa de impeachment. Então, portanto, o quadro não está dado. Mas por que ele mudou tanto? Porque Lula é uma forma de atração natural. Por exemplo, no Nordeste, dificilmente uma candidatura de Lula não sairá com pelo menos 60% dos votos do Nordeste no primeiro turno. Isso atrai, por exemplo, deputados, candidatos a governador, que naturalmente não iriam para o PT, mas por uma questão de sobrevivência irão. Gente da base de direita, da base de centro-direita, terminará indo, ou pelo menos fazendo por baixo dos panos, campanha para Lula, para tentar garantir a sua vaga no Congresso Nacional. E esse é um ponto fundamental. O governo brasileiro precisa, um novo governo brasileiro precisa efetivamente mudar os rumos do país.
o país virou realmente pária internacional, seja na sua política externa, seja na visão que o mundo tem do Brasil depois da crise sanitária. É preciso mudar. O Brasil está estagnado nos últimos 6 anos. Desde a crise ali do final de 2014, da reeleição de Dilma, até agora, o Brasil está absolutamente estagnado, está voltando no tempo. É preciso mudar. O Brasil precisa de mudanças profundas na sua política econômica. Agora, para isso, qualquer governo progressista precisará de base no Congresso Nacional. É preciso reverter a reforma trabalhista, é preciso mudar grande parte da reforma da Previdência feita, é preciso alterações nos setores estratégicos, retomar o papel fundamental da Petrobras e todo o seu entorno, desde a distribuição de gás até a indústria naval. Mas para isso é preciso base eleitoral. Muitas coisas terão que ser votadas no Congresso. Será um peso elevado e terão que ser feitas concessões caso os partidos de centro-esquerda não tenham pelo menos 200 deputados. Hoje tem 120, entre 120 e 130 é muito pouco. É preciso aumentar, só que a batalha será dura. Se a direita e a extrema-direita tiverem a certeza da derrota eleitoral na presidência da República, eles jogarão muito pesado na eleição do Congresso, principalmente na eleição da Câmara dos Deputados. Serão setores evangélicos, conservadores, serão setores ligados às polícias, às milícias, ao empresariado conservador, que tentará fazer com que no Congresso seja barrada qualquer mudança estrutural necessária. A primeira mudança estrutural seria acabar com a autonomia dada ao Banco Central, que é um absurdo em qualquer situação de política econômica num país que precisa mudar radicalmente os seus rumos na economia. Então, portanto, fica aí o alerta. Os partidos precisam de união nos estados para os governos estaduais. Os partidos de esquerda precisam estar unidos em alguns pontos fundamentais, mas precisam jogar grandes quadros e fazer muita campanha para a eleição de deputado. É fundamental, é preciso aumentar a representatividade. Um eventual governo progressista, a partir de 2023, sem uma base forte no Congresso, poderá avançar sim, mas terá muito mais dificuldades e será um processo lento e não completo. Então, portanto, o jogo mudou, Lula é amplamente favorito para estar no segundo turno e há até a possibilidade, caso a crise econômica e social do Brasil continue nesse processo, até de vencer no primeiro turno. Mas é o favorito para estar no segundo turno e a dúvida é, hoje, Bolsonaro teria essa vaga no segundo turno e a centro-direita precisa saber se vai tentar enfrentá-lo no voto ou se vai tentar tirá-lo do poder. Eu, Marco Antônio Monteiro, agradeço muito a sua participação aqui no canal. Nós voltamos ainda durante a semana com outras novidades da realidade brasileira.